Olá, turma, tudo bem? Continuando o sistema esquelético, hoje nós vamos falar sobre ossos do pescoço e do tronco. Ossos que estão no pescoço e tronco são coluna vertebral, que está desde o pescoço até o tronco, e também costelas e osso externo. Agora nós vamos falar de coluna vertebral. A coluna vertebral, ela se estende do pescoço até o tronco, e lembrando que o tronco é dividido em tórax, abdômen, dorso e pelve, que é a porção final, mais inferior. E aí a coluna vertebral, ela é o nosso eixo ósseo do corpo. E a forma como ela é constituída confere características de resistência e pilar de sustentação. Mas também ela tem características de flexibilidade que permitem movimentos do nosso tronco, para um lado, para o outro, anterior e posterior. Por isso ela tem também flexibilidade. Mas a principal função da coluna vertebral é de sustentação da maior parte do peso do nosso corpo e distribuir este peso através das articulações sacroiliacas para os membros inferiores. Esta é a principal característica e função da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é constituída por 33 peças esqueléticas. Cada uma dessas peças é chamada de vértebra. Vértebra é um osso irregular. Lembra da classificação? Não tem uma geometria definida, é complexa. Então ela é irregular. As 33 vértebras estão dispostas umas sobre as outras. Elas estão alinhadas nesse sentido longitudinal. E aí, nós temos a distribuição dessas vértebras por regiões. Vamos lá, de cima para baixo, a primeira região que nós temos de coluna é chamada, vou chamar o nosso amiguinho aqui para ajudar, a gente tem a primeira região, coluna cervical, né? Aqui na região de pescoço. Abaixo da coluna cervical, nós temos a região de coluna torácica. Abaixo, coluna lombar. E o finalzinho é uma coluna sacrococcígea. Essas são regiões. E aí, 33 vértebras estão distribuídas nessas regiões. Chegou a hora da gente memorizar quantas vértebras estão alocadas em cada uma dessas regiões. Vem comigo? Bora? Então vamos lá, não é difícil não. Primeira região, cervical. São 7 vértebras cervicais. 7 vértebras cervicais. E aí a gente tem que se familiarizar e acostumar com a forma como os exames de imagem trazem, abreviando essas regiões. É comum a gente ver em ressonância magnética de coluna, raio-x, as seguintes siglas: C1, C2, significa primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical. Então nós temos C3 até C7, concordam? São 7 vértebras cervicais. Então, às vezes, vocês vão ter lá no hospital, ter acesso ao prontuário de algum paciente, vai estar escrito fratura de C3. Então, é fratura da terceira vértebra cervical. Bom? Vamos lá. São 12 vértebras torácicas. Então, como que a gente vai abreviar essa região? T. E agora o número da vértebra de acordo com a sua posição de superior para inferior. T1. T2, T3, até quando? T12, exatamente. Viu como é fácil? Agora a gente tem 5 vértebras na região lombar. Região lombar é aquela região fundinha, né? Lombalgia, tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa expressão. Lombalgia é algia, é dor na região lombar, que é muito prevalente na nossa sociedade, muito. Nós vamos falar disso mais pra frente. Então, são 5 vértebras lombares, L1, L2, L3 até L5. Nós temos 5 vértebras sacrais. As 5 vértebras sacrais, elas são fundidas, formando uma vértebra só atípica. Essa fusão dessa vértebra, né, ela é uma área de importância na pelve. É o sacro. E ainda assim, mesmo fundidas, a gente coloca como S1, S2 até S5.
E por fim, a gente tem as 4 vértebras coccígeas. As vértebras coccígeas, gente, elas são fundidas também e elas são vértebras rudimentares no ser humano. E aí, então, ou seja, ela não desenvolve a importância que ela tem em animais caudados. E aqui a gente tem um desenho aqui esquemático que eu fiz, olha, parece com um chocalho de cascavel. Já viram um chocalho de cascavel? Nunca viram? Então dá um Google aí para ver como que é um chocalho de cascavel. Parece com as nossas vértebras coccígeas. Só que a gente não vai chamar aqui de C1, C2, C3. Por quê? Porque senão vai ficar igual a cervical. Aqui a gente chama de cox, famoso cox. Ai, meu cox. Tem pessoas que caem de nádega, né? Esse trauma pode fraturar ou lesar a cox. Coxialgia, a gente tem várias doenças ou patologias ou disfunções que acometem o cox e geralmente são muito impactantes para a qualidade de vida. Então, assim, a gente distribuiu todas as vértebras de acordo com as regiões. E essas regiões, elas têm curvaturas. Vocês não vão ver uma pessoa com uma coluna retinha como essa régua. Não. Toda a coluna vertebral, quando você olha de lado, vista lateral, ela tem as suas curvaturas. E aí a gente vai nomear as curvaturas como curvaturas primárias e secundárias. Isso vai ser de acordo com a primeira curvatura que a gente tem na vida. A primeira curvatura que a gente tem é aquela que acompanha a parede da cavidade uterina. Quando estávamos dentro do útero das nossas mães, a gente ficava na posição cifótica, um C, igual um tatu bola. Então, olha só, fiz aqui o esquema de um feto e ele tem uma única curvatura. Essa é a curvatura primária, ou então chamada de cifose. Aí, esse neném nasce. E a partir do momento em que a gente nasce, a gente vai desenvolvendo a partir dos movimentos, e sejam por reflexos ou não, a gente vai desenvolvendo musculatura. Olha só como que isso é bem natural. Quando o neném nasce, ele apresenta pouca capacidade de movimentar, né? Os músculos ainda eles são muito hipoativos, são fracos. Então você deixa o nenenzinho sobre a cama, de barriguinha para cima, você pode ir lá na cozinha voltar que ele continua na mesma posição. Mas vai passando o tempo e os danadinhos, eles começam a rolar na cama, né? Então a gente tem uma determinada fase que o nenenzinho já desenvolveu a musculatura anterior que foi suficiente para virá-lo. E ele vira de barriguinha para baixo na cama. Aí o que acontece? Certeza que vocês já viram isso. O nenenzinho de barriga para baixo e ele fica forçando, lutando com o pescocinho dele para tentar voltar. Só que ele não dá conta de voltar nas primeiras vezes. Por quê? Porque ele tem a cadeia posterior pouco desenvolvida. E aí ele tenta, cai. E chora, né? E chora, porque desde cedo o neném aprende, né, que chorar é uma grande artimanha. E aí a gente vai lá, oh, meu nenenzinho. Mas é assim. E aí ele vai, você desvira o neném de barriga para cima e ele volta de novo de barriga para baixo. E tenta, não consegue, e de novo, até que o momento ele consegue assumir posturas mais verticais. Isso significa que a musculatura ela foi se desenvolvendo e ficando forte. E aí ele vai tendo apoio só de um bracinho, brincando com a outra mão, deixando livre. Isso desenvolve a musculatura. E aí tem o engatinhar, tem o agachar, o levantar, o caminhar. São todas essas atividades que são importantes para várias funções, inclusive para desenvolver essas curvaturas que são naturais do nosso corpo. Todos nós temos. E aí, algumas dessas regiões da coluna vertebral permanecem com a concavidade igualzinha à concavidade da fase uterina, concavidade anterior. São essas aqui, olha, vê se concordam comigo. Essa e essa. Essas estão com concavidades anteriores, igualzinho à curvatura primária. Então, essas aqui são chamadas de cifoses. São a região torácica e a região sacrococcígea. E as outras, que são a cervical e a lombar, elas apresentam concavidade contrárias. Então, a gente chama de lordose. Lordose cervical e a lordose lombar.
Então, ter lordose e ter cifose são condições fisiológicas. O que acontece é que tem pessoas que têm um padrão muito acentuado. Aí elas têm hiperlordose lombar, hipercifose torácica. São as pessoas que têm patologias da coluna vertebral. Agora, no sentido frontal, a gente não tem curvaturas laterais de coluna. Então, se a pessoa ela apresenta um desvio para um lado ou para o outro, isso a gente chama de escoliose. Vocês já ouviram falar? Então, escoliose, sim, é uma condição patológica e que tem também os seus graus. Não é todo grau de escoliose que tem que ficar preocupado e buscar tratamento. Então, é aconselhável ser avaliado por um profissional capacitado para ver se é indicado ou não fazer algum tipo de tratamento, tá bom? Então, o assunto de coluna, né, gente, ele é tão interessante, ele é tão impactante do ponto de vista clínico, que isso motiva a gente a estudar uma anatomia com mais vontade, né? Porque é uma aula fundamental para a gente entender a coluna vertebral. Bom, tá quase aqui terminando essa parte introdutória básica de coluna, e a gente tem aqui, olha, a característica que todas as vértebras têm. Apesar das vértebras terem as suas particularidades de acordo com a região, cervical, torácica, todas têm características que são comuns. Todas as vértebras são um anel, tá? São vértebras que são um anel ósseo que circunda um forame. Esse forame é o forame vertebral, que permite o conjunto de vários forames formar um canal, que é o canal medular. Canal vertebral, perdão. E ele permite que a medula passe por ali. Então, olha, esse é o forame vertebral. E aí eu tenho um anel ósseo que circunda o forame. A parte anterior desse anel é chamado de corpo da vértebra. Esse corpo ele é liso, ele tem uma superfície superior e uma superfície inferior. Corpo da vértebra. Esse corpo ele vai mudar as características de tamanho, principalmente, de acordo com a região da coluna vertebral. Posteriormente, esse anel é formado por pedículos, que são essas duas partes ósseas que unem o corpo da vértebra com esse arco vertebral, esse arco posterior. Este arco, ele emite projeções. Aqui nós temos duas lâminas. Olha, as duas lâminas, elas se juntam, lâminas das vértebras, se juntam no plano mediano para formar esse processo protuso, processo espinhoso. Olha aqui, todas essas pontinhas das vértebras posteriores são chamadas de processos espinhosos. Palpa aí em vocês, vai lá na coluna cervical, palpa. Vocês conseguem sentir uma bolinha, um espinhozinho? Então, nós temos os processos espinhosos que são indiretamente palpados, tá? E aí a gente tem processos laterais, que são estes aqui, olha, de um lado e do outro, que são chamados de processos transversos. Então, a transição entre este arco e o corpo da vértebra é chamado de pedículo da vértebra. Essa é uma vista frontal, a gente está vendo a vértebra de cima. Agora, vamos ver aqui a vista lateral? Vou pedir licença para o meu amigo aqui, para não atrapalhar meus alunos, tá bom? Você é magrinho, mas nem tanto. Então, aqui a gente tem essa vértebra na vista lateral. Então, a gente, olha, continua observando o corpo da vértebra. A gente tem aqui, olha, processos, né? Que são os processos das vértebras, inclusive processos articulares. Nós vamos falar com mais detalhe daqui a pouco sobre as faces articulares que se articulam com as outras vértebras, vértebras adjacentes. E aqui, processo transverso da vértebra e processo espinhoso da vértebra, tá? Essas são características de uma vértebra típica. Agora, nós vamos estudar vértebras que são muito diferentes disso. Por isso, vértebras atípicas são elas. A primeira vértebra cervical, atlas, a segunda vértebra cervical, axis, sacro e cox. Vamos agora ver as características específicas de cada uma dessas regiões. Estudaremos as características das vértebras de acordo com as regiões. As vértebras típicas são aquelas que possuem partes comuns a todas, como corpo, arco,
forame vertebral, e elas são distribuídas nas regiões cervical, torácica e lombar. Mesmo que elas sejam típicas, ainda existem particularidades pelas regiões, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver as características de uma vértebra cervical. As vértebras cervicais, exceto a primeira, elas possuem um corpo, e esse corpo ele é pequenininho, ele é diminuto em relação às outras regiões. Além disso, nos processos transversos, essas vértebras apresentam um forame, esse é o forame transverso, e o processo espinhoso, em geral, ele é bifurcado. Essa imagem nem mostra muito a bifurcação, mas parece um rabinho de peixe bifurcado. A maior parte das vértebras cervicais tem isso no processo espinhoso. Vamos aqui ver características mais específicas. Então, o corpo da vértebra cervical, aqui o forame vertebral por onde passa a medula espinhal e seus envoltórios, o processo transverso com tubérculos. Aqui a gente tem o forame transverso que permite a passagem da artéria vertebral. Somente as vértebras cervicais têm forame transverso. Por quê? Porque no pescoço passa uma artéria que surge do ramo da subclávia e essa artéria é chamada artéria vertebral. Ela passa pelo pescoço para entrar no crânio através do forame magno e então lá no clivo do osso occipital a artéria vertebral direita se une com a esquerda para formar a artéria pontina. Por isso que só as vértebras cervicais têm estes forames. Além disso, vocês estão enxergando aqui, olha, a face articular superior. Essa é a região da vértebra que se articula com as vértebras adjacentes. Então, existe uma outra vértebra acima dessa e elas se articulam por essa face articular superior, assim como tem face articular inferior. As lâminas e o processo espinhoso. Essa é a imagem que mostra a artéria aorta e aqui a gente tem a artéria subclávia direita e esse ramo que sobe pelo pescoço é a artéria vertebral. Essa artéria, olha, ela passa pelos forames transversos das vértebras cervicais, depois ela entra no crânio pelo forame magno e vai formar a artéria pontina. As vértebras torácicas, elas possuem um corpo vertebral maior do que as cervicais. O processo transverso dessas vértebras e o corpo tem fóveas costais, que são superfícies que se articulam com as costelas. Quantas costelas nós temos? Vocês lembram? Nós vamos ver ainda. As costelas são 12 de cada lado e nós temos 12 vértebras torácicas. Então, elas têm as fóveas costais, que se articulam com as costelas. Essa é a face articular superior, que articula com a vértebra acima. E aqui a gente tem a lâmina da vértebra e o processo espinhoso. O processo espinhoso da vértebra torácica não é bifurcado, ele é descendente, ou seja, ele tem um sentido para baixo e ele é pontiagudo, bem pontudo. E aqui vocês encontram o forame vertebral. Olha essa imagem. Essa imagem mostra a vértebra torácica se articulando com a costela. Então, olha, aqui é a fóvea costal superior, aqui eu tenho a articulação com a cabeça da costela e aqui é a fóvea costal do processo transverso, onde articula o tubérculo da costela, tá bom? Por isso, só as torácicas têm essas fóveas. Além disso, olha o processo espinhoso da vértebra, como ele é direcionado para baixo. Ele é descendente e muito pontiagudo. Essa é uma vértebra lombar típica. Olha o tamanho do corpo. É o maior corpo de todas as regiões. É porque essa região aqui suporta uma carga de peso muito maior do que a região torácica e cervical. Por isso esse corpo robusto, maior, né, mais forte. Aqui a gente tem um forame vertebral triangular, o processo transverso e o processo espinhoso, ele é mais quadrado, quadrático, né? E ele também é horizontal. Vejam aqui o processo articular superior dessa vértebra, quase que num eixo, né, num plano sagital.
É outra diferença também que eu tenho comparando com as outras regiões. Então, olha, as vértebras lombares têm os processos espinhosos mais quadráticos e horizontais. Compara esses processos com o torácico. Olha a diferença, é muito grande. Além disso, os corpos vertebrais são bem maiores do que nas outras regiões. E as vértebras atípicas são Atlas, que é a primeira vértebra da coluna cervical. Atlas recebe esse nome porque os anatomistas compararam ou fizeram uma analogia com o Atlas, lá da mitologia grega. Atlas foi um dos titãs gregos e ele foi condenado por Zeus a sustentar os céus nas costas para sempre. Então, assim como Atlas sustenta os céus, o mundo nas costas, a gente tem, olha, a nossa vértebra Atlas sustentando o crânio. Por isso, eles deram o nome da primeira vértebra cervical de Atlas. Essa vértebra ela não tem corpo, por isso ela é atípica, e ela possui um anel anterior, um arco anterior e um arco posterior. Forame vertebral. Aqui a gente tem a visão superior dela, então essa é a face articular superior da vértebra Atlas, que se articula com os côndilos occipitais do crânio. Tubérculo anterior. Essa é a face articular para o dente. Que dente é esse? Não é o dente na nossa cavidade oral não, hein? É porque tem a segunda vértebra cervical, chamada áxis, que possui um dente. E esse dente se articula aqui, tá bom? O processo transverso da vértebra Atlas com o seu forame transverso. E aqui a gente tem um sulco para a artéria vertebral e o arco posterior com o tubérculo posterior dessa vértebra que é chamada Atlas. Em seguida, nós temos o áxis, que é a segunda vértebra cervical, ou então chamado C2. Essa é a vista anterior do áxis e essa é a vista posterior de áxis. Olha o dente, né? Esse dente do áxis se articula com o Atlas. Aqui a gente tem o corpo, a face articular superior para o Atlas, então o Atlas se encaixa exatamente nessa face articular. O processo transverso com seu forame transverso e a face articular inferior, onde se encaixa aqui a terceira vértebra cervical. Na vista posterior, vocês conseguem observar o processo bifurcado, o processo espinhoso, como eu tinha comentado antes. Aqui os processos transversos e o dente, sendo aqui uma face articular posterior para o ligamento transverso. Então, olha, essas duas vértebras se articulam, a Atlas superior e áxis inferior. Olha como o dente do áxis se articula exatamente com o arco anterior do Atlas, não é mesmo? E por fim, nós temos o sacro e o cóccix. Sacro está na região sacral e o cóccix está na coluna coxígea. Lembrando que o sacro é formado pela fusão de 5 vértebras e o cóccix de 4. Então vamos aqui, olha, vocês estão vendo uma linha aqui, que são as cristas, as linhas transversas? Elas demarcam a fusão das 5 vértebras. Então, olha, aqui era 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui, olha, a base do sacro, aqui a superfície articular lombosacra, essa borda anterior é chamada de promontório, as duas asas do sacro e esses forames que vocês enxergam são os forames sacrais anteriores. Por estes forames passam numerosos nervos espinhais. Essa é a vista posterior de sacro. Aqui a gente enxerga a face dos processos articulares superiores, que se encontram com a quinta vértebra lombar, a superfície auricular do sacro, que encaixa com o osso do quadril. Aqui a gente tem a crista sacral mediana, que é a fusão de todos os processos espinhosos, e os forames sacrais posteriores. Lembrando que aqui a gente tem, olha, o canal vertebral com o hiato sacral, que é essa abertura final. E o cóccix é a união ou a fusão de 4 vértebras, 1, 2, 3, 4. Essas são vértebras rudimentares em nossa espécie e este é o fim da coluna vertebral, marcado por essa vértebra atípica. Bom, alunos, agora a gente vai estudar os outros ossos dessa região de tronco, que são as costelas, com as cartilagens costais e o osso externo.
As costelas e cartilagens costais são fitas ósseas arqueadas. Elas se articulam lá na coluna vertebral, então elas começam posteriormente, se direcionam no sentido anterior do tronco, formando o gradil costal, a grade que protege órgãos vitais. Nós temos 12 pares de costelas, por isso, total 24 costelas. Nós temos 24 costelas, 12 costelas do lado direito, 12 costelas do lado esquerdo. E essas costelas, elas são divididas ou nomeadas, classificadas, de cima para baixo em costelas verdadeiras, que parte da primeira costela até a sétima. Ela é chamada de verdadeira porque cada uma delas tem a sua própria cartilagem costal, a sua cartilagem que comunica essa costela com o osso externo. Depois nós temos a 8ª, 9ª e 10ª costelas consideradas falsas. Elas são falsas por quê? Porque elas têm cartilagens costais unificadas, as 3 possuem cartilagens que se unem e elas indiretamente vão articular com o osso externo a partir da junção com a cartilagem costal da 7ª costela. Por isso elas são chamadas de falsas, porque elas não têm uma cartilagem individual que chega ao osso externo. E as últimas 2 costelas são rudimentares na nossa espécie, são a 11ª e a 12ª costelas. Essas últimas costelas são as flutuantes. Alguns modelos, algumas pessoas retiram essas costelas para afinar a cintura. Já ouviram falar? Pois é, são essas aqui, são as flutuantes. Elas são assim denominadas porque elas não comunicam com o osso externo. Elas terminam aqui entremeando os músculos da parede lateral de tronco. Pois é, essas costelas, elas têm, quase todas são costelas típicas. E aí eu fiz aqui um esquema, uma ilustração didática para mostrar as partes de uma costela típica. Então imagina aqui, ó, tirei a 4ª costela e eu estou aqui mostrando quais são as partes dela. A gente tem a cabeça da costela, é a parte mais posterior, é arredondada, e é a porção mais posterior da costela. E essa cabeça, ela se articula com as fóveas costais. Fóveas costais estão presentes lá nas vértebras torácicas, tá? Então, cabeça é posterior. Aí a gente tem um colo anatômico e entre o colo anatômico, o colo é o afunilamento dessa cabeça para depois a gente chegar no corpo da costela. Entre o colo e a cabeça existe o tubérculo da costela. Esse tubérculo ele se articula com o processo transverso das vértebras torácicas. Então eu tenho uma articulação aqui na cabeça, eu tenho outra articulação aqui com a vértebra aqui no tubérculo da costela. Aí nós temos o corpo da costela, onde são aqui fixados os músculos intercostais, são músculos importantes na mecânica respiratória. Vocês vão estudar em fisiologia ou já estudaram que as costelas elas se movimentam para ampliar o eixo do tórax e assim causar diferenças de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, e essa é a fisiologia respiratória. Então tem músculos que fazem esses movimentos e eles se fixam aqui, né, em partes específicas do corpo da costela. E assim a gente tem 12 costelas de cada lado com essas porções típicas. Aí nós temos o último osso do tronco, que é o osso externo. Não confundam, não é osso exterior com X, é osso externo com S. Eu escrevi correto, tá? Osso externo. Este osso é um osso que é uma placa óssea mediana do nosso tronco, do nosso tórax. Esse osso ele é fundamental como uma referência importante para a área clínica. Quem que encontra com esse osso? Nós temos a articulação de clavícula. As clavículas elas vão se articular com o osso externo e as cartilagens costais. O osso externo parece uma gravata, não parece? Olha só o nozinho da gravata superior. Aqui. Olha a pontinha da gravata. Essa gravatinha, este osso externo, possui partes. E quais são as partes deste osso? A gente tem o manúbrio, que é o nó da gravata, o corpo do osso externo, que é a maior parte da gravata, e a pontinha da gravata, que é o processo xifoide. Em alguns atlas vocês vão encontrar apêndice xifoide.
ou processo chifoide do osso externo. Bom, entre o manúbrio e o corpo do osso externo existe um ângulo. Antigamente era conhecido como ângulo de Loewis. Hoje os epônimos caíram por terra, né? Então o que é conhecido hoje atual, a nomenclatura é ângulo do externo. Este ângulo do externo ele é uma referência importante clínica. Por quê? Porque quando você palpa o ângulo do externo, você sabe que isso coincide com a referência da segunda cartilagem costal. A partir daí é que a gente consegue contar as cartilagens no vivente, no indivíduo vivo, tá? É a partir dessa referência do ângulo do externo. Eu sei que ali está a segunda cartilagem costal. Outra referência importante, ele é um ponto de referência, porque a porção mais alta do arco aórtico, e vocês vão estudar comigo o arco aórtico na aula do circulatório, está exatamente no ângulo do externo. E é ali também no ângulo do externo que nós temos a demarcação da bifurcação da traqueia. A traqueia ela termina para formar dois brônquios principais. Essa bifurcação ela coincide com o ângulo do externo, que é esse ponto de referência. Aí nós temos aqui no manúbrio uma concavidade, uma reentrância chamada incisura jugular, duas reentrâncias laterais do manúbrio que são incisuras claviculares, local de articulação com a clavícula, e aqui a gente já tem na lateral, quando eu viro esse osso de lado, nós temos ali incisuras costais, são os locais de articulação com as cartilagens costais. Então aqui, olha, o nosso bonequinho para ajudar a memorizar. Esse é o osso externo, manúbrio é a maior e a porção mais superior, processo chifoide é a porção mais inferior e o corpo do osso externo, formando aqui um osso central na linha mediana da caixa torácica, tá bom? Tchauzinho! Uma das formas de estudar anatomia é interpretar exames de imagem. Isso é estudar anatomia em indivíduo vivo. E aqui eu trouxe para vocês exame de raio-x e também de ressonância magnética para que vocês possam, junto comigo, ver um pouquinho do que a gente viu lá no quadro, agora de maneira aplicada aos exames, tá bom? Então, o primeiro exame que eu trouxe é um exame de raio-x e a gente vai ver aqui o tórax. Não é o melhor exame de todos, mas é o que eu tenho em mãos. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar junto comigo. Então, olha só, aqui a gente vê uma caixa torácica, um gradil costal, né? O gradil costal do paciente. Vejam que aqui tem eletrodos, ele estava sendo monitorado. E aqui a gente tem clavícula e manchas de tecido, partes moles do corpo dele, tá? E também de alguns ossos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são para as costelas, o gradil costal. Então, olha só, aqui a gente tem a primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e a 12ª que não foi visualizada. Por quê? Porque o músculo diafragma, ele tampou a última costela. Então, esse é o diafragma. Abaixo do diafragma, no lado direito do abdômen, tem o fígado. Essa mancha que vocês estão vendo aqui centralizada é a mancha do coração, né, com seus tecidos moles que envolve, como o pericárdio, vasos da base. Então, fica essa mancha mesmo e ela é super normal, tá bom? O diafragma do lado direito e do lado esquerdo e as outras 12 costelas do lado esquerdo do paciente. Tá bom? Isso aqui, olha, o preto é importante porque o ar na radiografia, ele é escuro, então mostra que está bem aerado esse pulmão. E as partes brancas são os tecidos mais densos, como partes moles e osso. Agora a gente vai para um outro exame, que é o exame de ressonância magnética de coluna vertebral. Então eu vi com vocês coluna e agora eu quero mostrar aqui também um exame, tá? Só para ilustrar, só para exemplificar. Olha as vértebras alinhadas no sentido longitudinal, né? Então vejam se vocês aqui, olha, observam as vértebras. Aqui nós temos um corte sagital de ressonância magnética de coluna vertebral. Então venha para essa imagem aqui comigo. Essa é a primeira vértebra torácica. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava, nona, 11ª, 12ª vértebra torácica, aqui já é a primeira lombar.
O que vocês estão vendo aqui, olha, atrás desse corpo vertebral é tecido nervoso, é medula espinhal e seus envoltórios com vasos. Aqui a gente observa alguns músculos também, tecido mole, né? E os processos espinhosos das vértebras. Olha, processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso. Então, isso também é uma forma de estudar anatomia a partir dessa ressonância magnética. Esse é um corte transversal, tá? É um corte transversal. Então, agora, ao invés de eu olhar na vista lateral, eu faço cortes transversais do paciente e consigo estudar as vértebras, olha, isoladas. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a gente ver as partes da vértebra. Corpo da vértebra, olha, aqui a gente tem, vou pegar esse que tá melhor, corpo da vértebra, aqui o pedículo de um lado e do outro, forame vertebral com a medula espinhal e tecidos moles envoltórios, processo transverso ou processo lateral e o processo espinhoso da vértebra torácica. Interessante, né? Essa é uma imagem de ressonância magnética num corte transversal do paciente. Por fim, eu vou mostrar aqui outra imagem. Ó, também é uma imagem mostrando as vértebras, o conjunto de vértebras torácicas alinhadas com os tecidos moles aqui. Esse é o corpo da vértebra. E eu queria chamar a atenção, nesse caso, para os discos intervertebrais, que eu ainda não comentei com vocês. Né? Então, entre os corpos das vértebras, vocês estão vendo esse espaço aqui, olha. Aproxima a imagem, vamos aproximar a imagem. Isso. Esse espaçozinho aqui, entre um corpo de vértebra e outro, é o espaço do disco intervertebral. Tem algumas imagens de alguns pacientes que a gente observa protusão desse disco. Ele vai para trás, por exemplo. E aí é uma protusão discal, uma herniação discal. O que a gente conhece como hérnia de disco. Já ouviram falar também, né? Então, aqui não é o caso, mas eu queria aproveitar a imagem para mostrar para vocês. Legal, né, gente? Tá vendo? Isso é uma maneira diferente de estudar anatomia. Espero que vocês estejam curtindo também.